Quando as instituições apresentaram percentuais, são percentuais semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes, né? Mas quais são as estratégias, o que está acontecendo aí na dinâmica de cada instituição, né? E eu acho que, não sei se vocês estão trabalhando com vestibular, né, com captação, né, para esse segundo semestre, né? Me parece que não são todas, né, que trabalham com captação. Márcia, como que você já ainda está em processo de rematrícula, não é? Oi, a gente está em processo de rematrícula e foi bem mesmo. Chegou a 10% só não fizeram a rematrícula por enquanto. Mas a gente ainda vai até final de agosto, até onde der a questão das faltas, né? Se bem que a gente retoma agora com aula virtual e a gente está verificando um formato de contar falta. Mas a princípio estamos ainda buscando esses alunos para rematrícula e captando novos alunos, principalmente para pós-graduação. E aí a gente criou alguns cursos para os tradicionais. Tudo bem que ele entra no... Oi, bom dia. Bom dia, bom Tudo dia. bom? Tudo jóia? Nos cursos que a gente já tem turma formada, eles entram, né, na turma que está em andamento. A gente não está criando turma nova, mas a gente está fazendo, por exemplo, cursos assim de ciências contábeis para quem já fez administração, curso de RH para quem já fez administração, curso de design para quem fez arquitetura. Então a gente está criando alguns cursos que são uma duração um pouco mais curta e uma segunda graduação, né, na verdade. Isso está dando E certo? tá dando certo, tá dando certo. A gente formou uma turma de ciências contábeis e está caminhando para formar uma de RH. Aí tem os de pedagogia, né? Tem muita gente que fez letras ou fez outra licenciatura e que está fazendo matrícula para pedagogia. Principalmente nesse formato com aula virtual, porque aí você oferece em outras regiões também. A de ciências contábeis é uma demanda que tem aqui, a gente não consegue profissional, e aí foi a partir dessa demanda e da necessidade de um escritório grande que tem aqui que a gente montou esse curso específico de ciências contábeis com aulas práticas, direto. A gente vai usar inclusive a estrutura do escritório para fazer as aulas, os softwares do escritório para fazer as aulas, em formato virtual, né, por enquanto. E tá dando certo, tá dando certo. O Fábio travou para mim só ou para todo mundo? Não, travou mesmo. Deu uma caída, caiu a internet aqui, eu acabei perdendo Ao final, não, a gente conseguiu montar uma turma de ciências contábeis grande até, e as aulas vão ser a partir, inclusive, do escritório que a gente fez parceria, utilizando os softwares de lá, aulas bem práticas, todas virtuais, pelo menos por enquanto, acredito que esse ano todo, né, da forma como as coisas estão. E pedagogia, principalmente esses dois cursos. E a gente está caminhando para montar uma de RH. Tá. Então vocês fizeram parceria com o escritório de contábeis, é isso? Na verdade, a gente estava buscando um profissional dessa área tributária, não conseguia encontrar de nenhuma forma. Os nossos alunos estão todos empregados. Aí fui buscar informação nesse escritório de contabilidade, eles têm o mesmo problema. O pessoal parou de procurar o curso de ciências contábeis. Aí nós montamos um curso para quem fez administração, que com mais 2 anos ele se forma em contábeis também. Então nós estamos fazendo cursos, assim, a segunda graduação num prazo menor de tempo, e ele
já pode diretamente ser contratado. Inclusive o estágio vai ser nesse escritório já. Olha que legal. Alguém tem alguma parceria semelhante? Já, assim, que já assim, você cria o curso, assim, entendi, cria o curso junto já com o escritório, né? Já, e o estágio no escritório. Alguém tem algo semelhante? A gente está fazendo isso aqui na região também com um processo com a Bracel, que é uma empresa, será que é uma empresa tailandesa, se eu não me engano, também muito grande na região aqui. E aí a gente está fazendo cursos técnicos, porque a gente tem aquela opção de oferecer os cursos técnicos profissionalizantes a partir das notas que você tem nos seus cursos de graduação, né? Não sei se alguém está fazendo isso. Então surgiu essa oportunidade, a gente está fazendo curso técnico na área industrial, na área de produção, reflorestamento, para atender uma demanda específica dessa empresa também. Parabéns pela iniciativa, né? Essa sacada do curso técnico, você tem alguém que, eu não sei se o termo é que olha as oportunidades para a iniciativa, porque não era algo que a instituição tinha, né, Márcia? Assim, a demanda chega, né? Mas eu tinha informação que a gente poderia oferecer curso técnico também. E aí abriu novamente agora, recentemente abriu, acho que está aberto, eles prorrogaram. Então a gente tratou de já colocar os cursos rapidamente para atender a demanda de imediato. Mas na área de saúde, principalmente, quando você tem nota 4, você tem um leque de opções de cursos técnicos profissionalizantes que você pode oferecer, de acordo com o número de vagas que você tem autorizada. Inclusive técnico em enfermagem, a gente vai abrir, porque a gente tem biomedicina e tem essa demanda de técnico de enfermagem, nesse momento principalmente. Algumas áreas da saúde a gente está abrindo todos os que a gente consegue em função do curso de biomedicina. Aí em função do curso de engenharia, em função do curso de... Tá, Então nós estamos caminhando nesse sentido. tá. Então, 90% de matrícula e uma captação com essas parcerias, né, com essas ofertas para as pessoas irem É, estudar em áreas próximas. Agora, essas parcerias, eu tenho uma pessoa que vai de encontro, sabe? Que capta essas parcerias, que vai entender a necessidade das empresas, que visita, que entra em contato. Eu tenho uma pessoa responsável por isso. Beleza. E aí ela vem desesperada, fala, eu preciso de um curso tecnólogo nessa área amanhã. Não é assim. Infelizmente eu não tenho autonomia ainda para criar. Se eu fosse centro e não IES, eu teria, mas não dá. Aí ela fica desesperada, né? Porque ela tem a demanda pronta e eu não tenho curso. Ah, beleza. Legal. Parabéns por. E Marco, como vocês estão aí em Piracicaba? Então, Fábio. Oi, pessoal, bom dia. Acho que eu entrei no... O Fábio estava falando, não cumprimentei ninguém ainda. Um abraço a todos. Nós estamos nessa luta da rematrícula, né? Nós adiamos nós demos férias antecipadas, praticamente terminamos o semestre agora, né? E vamos retomar as aulas no dia 17. Então, a gente está ainda com praticamente 15 dias aí para reinício das aulas. Se a gente comparar com os anos anteriores, a gente está um pouco abaixo das rematrículas tradicionais, né, para o mesmo período, né? A gente está ainda faltando aí uns 20% para efetuar a rematrícula. Só que, vamos dizer assim, historicamente, a gente também tinha há 15 dias do início das aulas, a gente também tinha um conjunto bastante grande de alunos que ainda não tinham feito. Principalmente o pessoal que está negociando, né? O pessoal inadimplente que está negociando. Então, a gente está justamente nessa fase.
Em termos de captação, o vestibular agora está bem baixo, né? A demanda está relativamente bem inferior do que os anos anteriores. Julho já é complicado, esse ano está pior, né? A gente está vendo o que dá para fazer, né? Tentando trabalhar um pouco com as estratégias de transferência, de aproveitamento e assim por diante. Mas a expectativa é realmente de não montar muitas turmas novas, não. Trabalhar um pouco mais com o que a gente tem, né? Se der para montar alguma coisa nova, a gente segue, mas a gente não está com muita expectativa, não. É mais ou menos esse o cenário que a gente... Eu não sei se dos demais, né, que vamos ouvir, mas quem vai captar vai colocar os alunos no semestre seguinte para não perder né, os 20, sim. 30, 15 alunos que tem, né, mas assim, ninguém está conseguindo nem de perto quando apresentam dados, né, 50% daquilo que esperava. Sim. Né? A gente eu estava esperando 500, estou com 40, né? É um pouco o que nós estamos ouvindo, né? A não ser gente que tem medicina, né? Daí já é outra situação, né? Outra realidade, né? Mas a captação, né? Ninguém está conseguindo, é raro, né? Talvez estratégias semelhantes a essa da Márcia, né? De volte a fazer um curso semelhante com condições diferentes, né? Mas não tá bom. E você tem o dado você falou que a rematrícula está em torno de 80%, né? Uhum. De quanto você fechou o semestre em termos de inadimplência? Tava uns 25% mais ou menos. 25%? Em torno de 25%. E você, Márcia? Como fechou o semestre? Olha, eu não tenho, eu vou pedir para a Cida só me passar rapidinho. Acabei não, é que como a gente ainda está fazendo, não fechou Tá. ainda. Mas você está falando de inadimplência, né? Eu vou perguntar para ela, só um minuto eu já retorno. Tá. É só para a gente também ter um parâmetro, né, de como está a situação de cada instituição, já que chegamos ao final do semestre e vamos entrar no... Né? Oi, Fernanda. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Joia. Uhum. Bom, nós aqui em Barretos, nós não temos vestibular, né? Agora no meio do ano, então nós não estamos trabalhando na captação para o segundo semestre. Nosso trabalho é na retenção mesmo, em matrícula. Trabalhamos nesse sentido. Agora fechamos julho com mais de 80% de rematrículas pagas, né, que para nós é concretizadas. Ainda estamos trabalhando com um número aí de alunos que ainda não fizeram, mas a gente acredita que vão fazer, tem alguns dias ainda, né? É o jeitinho brasileiro, né? Deixar para a última hora e tal, mas a gente tem ido atrás desses alunos e nos colocado à disposição para negociar. Então, isso tem ajudado bastante. A gente vai fechar com uma inadimplência menor que 20%. Na verdade, o primeiro semestre tinha dado em torno de 15%, que não é muito diferente do que a gente já tinha antes, né? Então, a pandemia não impactou nesse sentido, né, da inadimplência para nós. A evasão também continuou dentro da normalidade, porque eu não sei os colegas, mas a gente sabe, né, tem até esses índices são publicados. Tem uma taxa de evasão normalmente nos primeiros anos de 10%. Né? Nos demais, essa taxa costuma ser menor nos demais anos, né? Nas séries subsequentes são menores,
mas também não, a pandemia não impactou nesse sentido. A gente está se preparando para o segundo semestre, né? Vamos ter que fazer uma semana de planejamento, coisa que a gente normalmente não faz, de um semestre para o outro. A gente faz uma semana de planejamento no começo do ano. Esse ano a gente vai fazer agora para o segundo semestre, por conta de várias adequações, por conta do online. Nós estamos acreditando que vai ser online, né, o semestre todo. E o que nós estamos trabalhando é na Lei 12.020, né, na antiga MP 936, e fazendo a redução de 25% por 3 meses e concedendo desconto de 10% para todos os alunos, no mês de agosto, setembro e outubro. Então, nós acreditamos que esse fato vai dar uma ajuda, né, para os nossos alunos e a gente vai conseguir manter, chegar até no final do ano, poder fazer um período também de captação mais tranquilo, né, com essa ajuda aí dos nossos alunos. Nós tivemos um percalço, uma coisa que até gostaria de compartilhar com vocês. O André, acho que o André está aqui, né? Um processo aí de uma aluna contra a instituição, solicitando 50% de desconto, alegando que foi quebra de contrato. E o juiz concedeu a liminar, né? Mandou dar os 50% de desconto e nós entramos com agravo no tribunal. Estamos aguardando o resultado. Mas isso é preocupante, né? Porque o juiz concedeu, né? E não houve, né? É óbvio que a gente tem que olhar as circunstâncias do processo, mas a gente fica muito preocupado quando os juízes começam a conceder algo nesse sentido, porque você imagina se todos os alunos resolvem dizer que houve quebra de contrato e solicitar 50% de desconto, né? A aluna alega que teve redução salarial e tudo mais, e que as aulas sofreram uma modificação, o que na verdade não aconteceu, né? As alegações dela são infundadas e a gente acredita que vai conseguir derrubar isso, mas a gente ficou muito preocupado. Eu acho que é a preocupação de toda a IES, né? Porque até então a gente estava batendo pesado na questão. Nós não demos desconto para ninguém. Nós renegociamos. Nós jogamos as mensalidades para frente. Renegociamos as parcelas, né? Agora que a gente vai conceder o desconto, porque a gente está fazendo redução de carga horária de 25%, né? Mas esse processo né, só para alertar aí todo mundo que tem juiz que está entrando nessa onda. Eu não sei se é a nosso jurídico lá, a Roberta, comentou de uma situação, não sei se é de vocês, então, que o juiz concedeu um desconto de 50%, mas é um juiz já não de primeira instância, né? Chegou a São Paulo. Foi de primeira instância. Não, foi de primeira instância. Então não é o caso de vocês. Não, nós mas recorremos. Tá. Agora está resultando o resultado do agravo. Mas foi de primeira instância, foi na cidade que recorreu. Foi na cidade de Guaíra. Não, então não é. Aí a aluna perdeu, ela recorreu, né? Aí ela ganhou 50%, mas com a condição de retornar, de pagar esses 50% depois de passar o período de crise, quando ela conseguisse emprego, enfim. Ela tinha que provar que em determinado período ela não tinha condições de pagar, mas era um desconto condicionado, não foi um desconto condicionado, né? A gente soube desse caso porque pegaram os alunos de outras instituições, olharam um caso isolado de uma aluna que conseguiu, né, esse desconto e começou a espalhar para as instituições da mesma cidade da região como se fosse algo, né? Então, O juiz deu para uma que recorreu já em segunda instância e isso demorou um tempo, né? Fato, isso pode cair no WhatsApp, cair nos grupos, né? E eles vão espalhando como se fosse generalizado. Exatamente. Essa foi a preocupação.
Mas aí nós, né, recorremos, a defesa ficou muito bem montada. Vamos ver aí o que vai A acontecer. diretoria fez um comunicado oficial e deixando bem claro que é o caso de uma aluna que recorreu e tal, né? Provavelmente a gente vai ter um caso desse também, mas ainda não entrou. Mas eu acredito que a gente vai ter um caso desse na pós. Eu acredito que a gente vai ter também. Putz. Certo. Fernanda, A Márcia, só uma dúvida. Essa redução que você fez de 25% incluiu professores também? Não, sim, são dos professores. A gente já tinha feito do técnico administrativo, Marcos. A gente já tinha feito, né? E aí nós decidimos fazer com os professores. Chamamos os professores todos da faculdade, comunicamos que a gente queria fazer essa redução de 25%, mas porque o motivo era para a gente poder dar os 10% para os alunos. Só que nós vamos pagar o salário integral deles, eles não vão ter perda salarial, porque nós podemos pagar a diferença do salário como verba indenizatória, né? E aí, a indenizatória que chama? Não me lembro se é indenizatória. Mas, enfim, nós não teríamos encargos trabalhistas em cima dessa diferença. Então, fica viável para nós fazer a redução e ainda pagar essa diferençazinha, porque o governo paga o seguro-desemprego, mas tem um limite, né? Dentro dessa lei, tem um limite aí. Então, a gente paga a diferença, o professor não tem perda, o aluno também não vai ter perda de aula, porque são, por exemplo, se ele tem 4 aulas por dia, ele vai ter 3 aulas e 1 hora vai ser integralização. Ele faz a casa dele, são exercícios, etc., que nós estruturamos muito bem também para não ter problema. E ele tem os 10% de desconto, entendeu? Entendi. E aí ele tem aula... reduziu as aulas também, né? Oi? Você reduziu o horário da aula? Sim, 25%. Você tem que reduzir. A condição da lei tem que ter redução de carga horária. É imprescindível. Não tem como você fazer isso sem fazer redução de carga horária. Né? Então, aí tem que fazer os 25%. Né? Mas o interessante é que o aluno não perde e o professor não perde também. Porque a gente paga a diferença. Então, quando a gente faz essa redução de 25%, a gente consegue, né, dar o desconto para o aluno e manter o pagamento do professor. É isso. beleza. Tá. Vocês viram que a Márcia colocou ali 11%, 10,9%, né, Márcia, de 0,94% de inadimplência. Isso é o que você fechou o semestre, né? Posso compartilhar só um gráfico? Sim. Deixa eu ver. É isso aí. Em maio é que pegou. Vocês estão vendo? Sim. Mas logo recuperou, né, Márcia? Foi aquele boom, né? Aquele susto da pandemia. Eu acho que todo mundo assustou, né? Mas você sabe o que aconteceu aqui? Nós começamos a fazer uma cobrança no mês, coisa que a gente não fazia. Buscar, ligar para os alunos e tal. Então, eu acho que isso também fez com que a gente mantivesse essa linha um pouco mais reta, porque essa cobrança no mês, ela não estava sendo feita, não. A gente sempre deixava mais meses para começar a fazer cobrança. E foi legal, porque a gente acabou vendo que a gente precisava mudar a nossa estratégia de cobrança. Estamos mudando, né? Estamos instituindo um outro tipo, no semestre que vem. Historicamente, a gente sempre teve uma taxa maior em maio e em outubro. Então, não foi por conta da pandemia. É histórico isso. A gente, maio e outubro, a gente tem essa taxa mais alta do que o normal. Agora, no colégio, para quem tem colégio, aí a inadimplência foi para mais de 30%. Beleza. Eu não tenho os dados do colégio, Márcia, mas eu vou dar uma olhada,
para na próxima reunião a gente conversar também sobre isso aí. Ok. E Maico, como estão as coisas? Bom dia, né, a todos que eu ainda não dei bom dia. Estamos também, né, bastante agora, também começamos as aulas como o Marcos, agora dia 17/8, né, porque nós esticamos um pouco o nosso semestre. Então, nosso semestre ele foi até 15, né, de julho, então nós esticamos um pouquinho o semestre, como eu disse na última reunião, e então retornaremos agora no dia 17. Quanto à questão dos números, nós ainda não fechamos os indicadores ainda da inadimplência, mas a questão de captação estamos com o vestibular aberto para o segundo semestre agora também. Também baixo, né, bem baixo, na verdade, em relação aos outros, muito um pouco na linha, como você ainda colocou, né, uma expectativa de 400, 500, e até o momento você tem ali muitas vezes 40, você tem bastante até especulação, bastante contato, inclusive com as redes, né, a gente tem notado bastante nas mídias sociais, muitos alunos nos procurando, perguntando a respeito de valores, de mensalidade, isso com esses novos alunos. E o pessoal do relacionamento trabalhando, né, em cima desses contatos e tudo mais. Quanto à questão mesmo de aquele número que na última reunião eu disse que estávamos na casa de 70%, 75% da rematrícula. Hoje nós estamos batendo a faixa de 85%. Tá? Estamos de 85%, como até a Fernanda disse, com a questão também da efetivação. Né? Nós consideramos a efetivação, porque há alguns alunos que eles pagam os boletos, por exemplo, e não fazem a efetivação no sistema. Então, acontece algumas situações dessas. Então, assim, o número já está batendo, na verdade, 87%, 88% aqui que eu vi na questão da rematrícula. Mas também, como o Marcos bem colocou, acho que todos passam um pouco por isso, sempre esses 10%, 12%, eles acabam, como as aulas retornam agora, dia 17, é natural que venham essas negociações com o começo das primeiras semanas de aula. Então, isso é muito normal também para nós, todos os semestres, isso é muito comum. Então, com certeza, ainda teremos essas inserções de alunos ao longo de agosto, e como as aulas começaram dia 15, muito provavelmente também, mantendo a mesma analogia dos anos anteriores, provavelmente também até 15 de setembro, 15, 17, mantendo aí cerca de um mês o período ainda de inserção de alunos de rematrícula. Tá? Isso é um pouco comum aí para a gente aqui na nossa região, esses 10 até 15% muito comum acontecer esse momento. Também aproveito para fazer uma colocação, né, que a Márcia bem colocou dos cursos técnicos. Nós estamos hoje em negociação com a Unimed, aqui em São Carlos, para ofertar o curso técnico de enfermagem também, mas para o ano que vem. Como a Márcia colocou, né, nós temos os prazos, foi prorrogado. Depois, se quiser, eu posso até, tá? Inclusive já estava na minha tela, posso até compartilhar aqui com vocês no chat do Semesp, que é a portaria, né? A última portaria 394, que ela fez a prorrogação, né? Que nós temos então até o final agora de agosto para poder fazer as inserções, né? Dos pedidos para o próximo ano, tá? Depois, se alguém tiver, eu estava com o nosso procurador institucional, passou algumas informações aqui, e eu estava verificando isso das datas, porque há essa negociação hoje com a Unimed para o ano que vem, tá? E depois eu posso também, de repente, ter alguma informação a mais aí. A Márcia também é legal a gente compartilhar algumas coisas, mas para o ano que vem. Temos que fazer toda a habilitação agora, né? Entrega de documentação, todo o trâmite para a abertura no ano que vem. Tá? Ô, Maicon, para o ano que vem, bom, vai dar praticamente, porque eles têm 120 dias para análise, né? Se não houver diligência, autoriza. Isso, aí no nosso caso, nós combinamos aqui com a Unimed em São Carlos, em virtude deles também estarem agora, estão construindo, né, na verdade reformando um hospital antigo que existia na cidade há muito tempo, então eles preferem que a gente consiga fazer esse processo, digamos assim, até o dia 31 é o envio, né, da habilitação e tudo mais, e aí para começo a ideia de ambos ficou de começar isso em janeiro, mas mais por essa questão também deles adequarem os campos de atividades do estágio, né? No caso das áreas práticas, eles fizeram essa colocação para nós.
Então, a gente está nesse momento em negociação. E também acho legal compartilhar aqui com vocês que nós estamos, digamos que, ansiosos aí, né, com o último decreto, né, publicado no dia 13 de julho, onde o Dória, né, fez aquela colocação no decreto de 14 dias, se não me falha a memória, consecutivos na fase amarela, e poderemos, digamos que, retomar as atividades das áreas de saúde, né, das partes práticas. Ali tem algumas interpretações ainda que são necessárias fazer, mas a gente está já se preparando para isso, porque São Carlos, aqui no nosso caso, das nossas 3 unidades, 2 cidades já estão em fase amarela desde a última segunda-feira. A nossa unidade de Rio Claro não, né? Em Rio Claro ainda está em fase vermelha, então lá vai demorar. Mas a nossa expectativa é que dia 10 de agosto a gente consiga retomar alguma coisa dessa parte prática. E estamos trabalhando muito também com essa questão de protocolos, com elaboração de vários documentos para ter, né, toda essa estruturação. E aí também tem até depois algumas dúvidas, se a gente pudesse, ao fim aí da reunião, compartilhar alguns questionamentos para ver também como que vocês pensam algumas situações que nós ainda estamos analisando e discutindo bastante. Beleza. Obrigado, Michael. Acho que podemos, né, colocar as suas preocupações e compartilhar o debate. Você, eu não me lembro, eu não sei se me distraí, Michael, do índice de rematrícula. A rematrícula hoje, Fábio, a gente está batendo na faixa de 85%, 87%. Tá? É o que a gente está batendo hoje de rematrícula. Mas até nos surpreendeu em relação aos números ao longo das últimas semanas, acabou ficando da forma como a gente esperava, porque, né, como o Marcos colocou, em virtude já estamos acostumados com esses 10%, 15% de alunos que acabam fazendo a matrícula com o início das aulas. Como as nossas aulas começam apenas no dia 15 de agosto, então a gente acredita que vai conseguir ficar bem próximo aí dos números dos últimos anos, aí, mais ou menos. Né? Tá. Inadimplência? Só para eu não anotei. A inadimplência a gente ainda não fechou. Tá? A inadimplência a gente não fechou. Teve um momento de bater os 20%, teve um momento que caiu um pouquinho, subiu um pouco de novo, e eles estão fechando, aí eu passo para você. Pode deixar que eu compartilhe na próxima reunião, eu compartilho com todos aqui também. Beleza. Ok. E Breno? Bom dia, tudo bem? Joia. Vamos lá. Quais são as novidades? Vamos lá. Bom, o semestre passado terminou com uma evasão de 9%, abaixo da nossa média histórica, então positivo. E a inadimplência terminou também com 8%. E próximos. A gente entende que essa inadimplência abaixo do que a gente esperava por conta da política de desconto que a gente implantou no ano passado. A gente tem uma política de desconto agressiva para quem honra os pagamentos, né? Então, se o aluno perde esse prazo de pagamento, ele realmente tem um incremento grande no que ele precisa pagar de mensalidade, então a gente acredita que tem funcionado. Uma outra coisa que nós estamos percebendo é que decorre de uma decisão que a gente tomou de manter, já comunicar aos alunos que a gente vai manter o semestre flexibilizado até dezembro. O que isso quer dizer? Nós fizemos uma pesquisa, eu comentei aqui com vocês na outra reunião, que os nossos alunos estão com muito medo, né, de retornar, principalmente em função de deslocamento, né? Os ônibus são janela fechada, enfim. O problema não são nem as salas de aulas, mas eles têm medo do deslocamento. Então, a gente tomou a decisão de fazer o semestre flexibilizado. Quando o governo do estado liberar o retorno às atividades, nós vamos retornar às atividades, mas quem não vier não vai perder o semestre por falta. Então, nós vamos trabalhar dobrado, né, para manter o suporte a esse aluno que não vem e atender os que vierem, principalmente começando pelos laboratórios. Então, a gente entende que o pessoal deu uma tranquilizada nesse aspecto, né?
tem esses dois públicos, né? O público que está louco para voltar e o público que estava com medo de voltar. Com isso, a nossa rematrícula, 95% dos alunos já efetivaram a rematrícula, né? Já fizeram o pagamento, tem 5% aí que é o pessoal que realmente está com problemas para fazer os pagamentos e eles estão negociando, tá? A gente fez vestibular digital, está fazendo vestibular digital, né? Desenvolvemos o nosso próprio sistema, tinham algumas empresas oferecendo aí, mas a contrapartida deles era ficar com os dados dos candidatos, então a gente achou que isso não era razoável, desenvolvemos o nosso próprio sistema. E de novidade, nós temos aí uma parceria que a Unilins fez com a ETEC, segundo a professora Laura Laganache, que é a primeira parceria desse tipo no estado, em que a ETEC vai oferecer o curso técnico de automação dela dentro da Unilins. Então, vão usar os nossos laboratórios para dar o curso técnico. Professor por conta deles, laboratórios da Unilins, e a prefeitura de Lins vai bancar as despesas que a Unilins vai ter para manter essas salas operando. Então, com isso, a gente espera e entende que para esse egresso da ETEC, a Unilins seja um caminho natural para fazer engenharia. Então, essa é a nossa expectativa de que dê certo, né, para tirar o proveito dessa parceria aí. Acho que era isso. Eu só queria fazer um comentário acima do que o Mike falou na área de saúde. A gente tem recebido informações de que em São José do Rio Preto as instituições já estão retomando estágio supervisionado. Até queria perguntar para vocês se vocês souberam de alguma coisa, que mecanismo eles estão usando, ou se simplesmente estão matando no peito e fazendo, vão fazer e vão ver o que acontece. Mas acho que é isso que eu tinha para relatar. Maicon, você tem algum conhecimento em relação à pergunta? De São José do Rio Preto, não, Fábio. Eu também fiquei curioso agora, né, para ver isso. Eu não sei não, Breno. O que nós fizemos aqui, especificamente, foi que, como nós temos, por exemplo, nós temos o curso de medicina veterinária. E como nós temos o nosso hospital, e o nosso hospital não para, né, não parou, porque é uma atividade essencial, né? Então, nessa categoria, por exemplo, os nossos estudantes, eles estão já desde a segunda quinzena de maio atuando normalmente nos campos de estágio, mas porque eles estão dentro do hospital, que é um CNPJ próprio, né? Ele é uma atividade essencial, inclusive aumentou demais os atendimentos do nosso HVU, agora do Hospital Veterinário Universitário, durante a pandemia. Estamos tendo picos de atendimento quase que todas as semanas, batendo picos de atendimento, coisa que nós nunca tivemos nesse momento de pandemia. E lá está atuando, mas nos outros locais não, em virtude disso. Até as clínicas, as nossas clínicas de saúde, também precisamos parar. Nós chegamos a conversar com a prefeitura, enviamos protocolos, mesmo elas estando categorizadas dentro de uma atividade essencial, porque elas atendem a população. Eu estou falando da clínica de físio, de psico e de nutrição. Mesmo assim, nós não conseguimos reabri-las. Anteriormente, que o projeto era reabri-las em junho, não conseguimos. E agora estamos nessa expectativa aí, mas eu desconheço da região de Rio Preto desse retorno. Todos aqui na nossa região, quase todas as cidades aqui ao redor, elas estão muito próximas. Então, como elas entraram quase que todas nesta semana na fase amarela, aí que todo mundo agora está nessa, digamos, expectativa para o dia 10. Ô Maicon, o seu pessoal de medicina veterinária segue fazendo estágio supervisionado ou não? Lá, Breno, o que nós fizemos? Nós também fizemos aquela parada de março até maio, ali por volta da primeira quinzena. Aí, depois disso, o que nós fizemos foi retornar primeiro com as atividades complementares, que os alunos também desenvolvem lá dentro, que elas são opcionais, né, dentro do hospital sem a supervisão, mas depois também começamos com algumas atividades já supervisionadas também, porque como os nossos professores, nós mantivemos todos os pagamentos deles, mesmo eles não executando essas atividades de supervisão, tá? Então, como nós mantivemos, então esses docentes, no caso da veterinária, que também quase que todos atuam dentro do HVU também com os atendimentos,
eles acabaram já meio que fazendo também essa supervisão, e isso nós fomos fazendo alguns ajustes com a coordenação de curso, e hoje a resposta foi muito positiva, viu? Porque era uma pressão muito grande, é uma pressão, né, todos sabem, mas na veterinária estava muito grande, e a gente conseguiu dar uma resposta, e isso refletiu muito forte nas matrículas, nas rematrículas, inclusive. Maicon, só uma dúvida. Vocês agora, no segundo semestre, vão continuar pagando os professores, porque eles têm que repor aquilo que eles já pagaram. Aliás, aquilo que vocês já pagaram, eles têm que repor, né, porque já receberam e as aulas não aconteceram. Agora, para o próximo semestre, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar pagando ou vocês não vão pagar? Qual que é a estratégia? Porque a gente está realmente com essa dúvida agora, né? Aconteceu com a gente a mesmíssima coisa. Nós pagamos todo mundo, as aulas não aconteceram, agora precisa repor, mas a gente não sabe se continua pagando o segundo semestre, porque também não vai caber, né, a reposição. Então, Fernanda, o que nós fizemos agora, até por isso que a gente está assim fazendo de tudo para retornar, pelo menos essas partes práticas, para começar a repor os cursos que a MP permite, né, dentro dos 75%, né, não mais os 100% da integralidade da carga, trabalhando com aqueles 75% que é permitido para os cursos que podemos fazer isso, né, não são todos. Então, já fazendo esse 75%, tentando trabalhar, já estamos com as coordenações elas voltam segunda, nós demos 15 dias de férias para os coordenadores. Então, tentando voltar com atividades, suprindo feriados, sábados, utilizando essas datas para tentar repor desses professores que já receberam, né? Digamos que receberam e não puderam executar a integralidade da carga. Agora, para o segundo semestre, até o momento, nós estamos com o planejamento de continuar pagando, tá? Neste momento, certo? Com essa perspectiva, com a perspectiva de retorno das atividades, pelo menos dessa parte prática, já agora para agosto e para setembro, essa possível volta, inclusive, das presenciais. Então, nesse momento, nós tivemos várias conversas com os coordenadores e professores, com todo o grupo, e todos entenderam porque muitos professores, eles, digamos que dependem exclusivamente da carga de estágio, né? Eles são professores que apenas estão relacionados ao estágio. Então, por exemplo, se nós não pagássemos esses professores, suspendêssemos, eles não teriam salário, por exemplo. Sim, então, sim, é o mesmo caso nosso. Aí nós tentamos fazer isso. Aí agora, o que nós tentamos fazer para dar digamos assim, amenizar um pouco essa questão também do caixa, né, do custo operacional, é a questão nós fizemos uma aglutinação de algumas disciplinas que nós tínhamos nas grades de 2018 em diante. Então, para vocês entenderem de forma bem rápida, as disciplinas que nós tínhamos de ciclo básico, nós falamos, por exemplo, empreendedorismo e gestão de carreira, ética e responsabilidade social, a disciplina de direitos humanos. Então, essas 6 disciplinas que, digamos, que são de currículo comum a todos os cursos, nós transformamos elas em AD, tá? Então, nós tiramos a carga presencial, né? Perfeito. Nós tiramos eram, por exemplo, posso te dar números, nós tínhamos 14 turmas de comunicação oral e escrita. Nós transformamos em uma turma, tá? Então, isso aí. 14 turmas transformamos em uma, e aí sim teve um impacto bem significativo na questão de uma folha. Sim. E nós fizemos isso. Então foi, digamos que, a ação que nós fizemos para dar maior impacto de imediato agora para o segundo semestre. Então já implantamos, querendo ou não, claro que sempre tem uma resistência, é uma situação complicada. Tentamos fazer um trabalho aí para que os professores não fossem tão prejudicados nesse sentido. Alguns aí, estou falando de uns 10 professores envolvidos nesse processo, mas já ajudou a gente, entendeu? Então, agora, para o segundo semestre, ainda estamos com a proposta de continuar esses pagamentos de estágio, mas, de novo, com essa perspectiva que continuemos aqui na faixa amarela e com essa possibilidade desse retorno, pelo menos prático, porque isso vai ajudar muito. E até complementando o Breno, no dia 17, nós também vamos retornar, né, nessa parte também, digamos, híbrida, né? Voltando nesse online, mas com a perspectiva de voltar ao presencial.
E aí já aproveito e faço uma colocação, que eu também nós estamos ainda com uma, digamos, insegurança ainda nesse processo. A questão das aulas, porque como o Breno bem colocou, sabemos que não são todos os alunos que vão voltar, e mesmo que voltemos às atividades, que seja tudo autorizado, ainda assim teremos que seguir, muito provável, aquele protocolo de retomada. Que a gente está falando, né, de uma retomada de sala de aula na ordem de 35% dos alunos matriculados. E aí vem esses questionamentos, né? Porque a dúvida que nós temos, que não é muito claro nos protocolos do governo do estado, é 35% da capacidade da sala ou é do matriculado total? E, ao mesmo tempo, como estruturar a sala de aula para a turma que não vai estar na sala, né? Porque, por exemplo, se a gente começar a disponibilizar o material, muito se discute assim, o pessoal que não está na sala, você vai e disponibiliza, o professor disponibiliza o material lá e depois o aluno tem acesso e tudo mais. Mas aí a gente vai acabar caindo numa categorização que nós aqui em São Carlos fomos amplamente martelados pelos alunos. Poxa, aí você vai fazer EAD. E Sim. Eles vão falar que para pagar EAD eles vão pagar mais barato. E aí o investimento, né? Aí o outro lado, fazer aulas síncronas, tanto da sala de aula para aquele percentual de 35, quanto para os outros em casa. Mas aí, por exemplo, só aqui em São Carlos, eu tenho 110 salas de aula, em que eu teria que ter toda uma estrutura de parte de não apenas só cabeamento, mas câmeras e... Não, é o pior dos mundos, Maico. É o pior dos mundos. Porque no documento eu li isso, é 35% do curso. Está escrito lá, 35% do curso. Mas tem depois uma série de outras regras de distanciamento. Qual que é a distância das carteiras e tudo mais. Você teria que estruturar para filmar o professor e transmitir ao vivo, entendeu? E para receber todo mundo. Então, você vai ter que investir, você não pode aumentar nada, você vai ter que absorver esse custo, é o pior dos mundos. Por isso que o que nós estamos pensando em fazer aqui é as teóricas online e as práticas, ok, porque as práticas já são divididas em turmas, né? Então, provavelmente, a gente já fica aí dentro desses 35% que eles estão exigindo. Nós aqui estamos enxergando assim, deixa rolar estágio dentro do que for permitido, prática, mas as teóricas continuam online, até poder voltar tudo, senão como é que faz? Não é verdade? Não sei o que os demais estão pensando. Eu também acho que é um custo. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião exatamente entre toda a mantenedoria e a direção, justamente para discutirmos isso, porque realmente é um investimento muito alto, né, toda essa estruturação, e sem falar que também, de certa forma, há uma certa vulnerabilidade aí, né, digamos assim, porque dependendo dos indicadores, né, a cada semana que o governo do estado faz o anúncio na sexta-feira, muda-se uma fase, muda-se, né, a perspectiva de retorno e por aí vai, então é bem complicado, porque esse número de 35% ele é complicado. Eu tenho uma simulação pronta em todas as nossas salas com os matriculados de agora, deste momento. E o aluno praticamente iria na sala de aula, muitas vezes um professor na terça-feira, por exemplo, ele iria uma vez por mês, presencialmente, né? Se fôssemos respeitar os 35%. Só que ela é muito complexo isso, né, Fernando? Porque os 35%, muitas vezes eu tenho uma sala de 50 metros e eu tenho 15 alunos matriculados. Então, tem isso também. Tem esse parâmetro. Porque aí você vai para a questão do 1,5 metro, você atende uma demanda de 2,5 metros, se for o caso, na sala. Né? É muito controverso, né, o que está sendo colocado no plano de retorno, né, da educação. Então, e uma coisa que eu queria até perguntar para você, aproveitar a tua fala e perguntar para você e para os demais, se alguém fez alguma pesquisa com os alunos, porque nós não fizemos isso, né? Mas a gente pensou em fazer, e de perguntar para eles, a hora que puder retomar, vocês querem voltar? Né? O que vocês querem fazer? Vocês querem voltar para ter aula? Porque a impressão que a gente tem é que a população está amedrontada e não quer voltar. Né? Quantos dos nossos alunos querem voltar? Essa pergunta precisa responder, né? A gente não sabe. Nós fizemos, Fernanda. Eu ia sugerir que fizessem isso. E daqui que deu, Breno? 67% não volta esse ano de jeito nenhum. Uai, nossa.
E aí nós perguntamos para os professores se eles acham que ia voltar. E um valor muito próximo disso disse que não. Na verdade, é sempre a minoria que deseja voltar. Então, a gente entende que essa é uma estratégia, ficar perto do aluno e entender o que ele quer é a melhor estratégia para esse processo. Porque o governo do Estado, você me desculpe a franqueza, mas as regras são para não voltar. Parece que sim. Simplesmente escreveram de uma forma como Exato, se permitindo o retorno, mas não é para voltar. Então, a estratégia é manter documentação de tudo que a gente faz. Se fizerem a busca pela justiça, como fizeram no seu caso, Fernanda, a gente vai se defender. Não tem outra estratégia, por isso que a gente tem toda essa documentação em mãos do que a gente está fazendo e da opinião dos alunos. E assim vamos levando. Né? Porque não vai ter uma solução matemática assim, a gente fizer isso aqui, resolve. Não vai acontecer. Breno, deixa eu te falar uma coisa até. Só um minutinho, Márcia. Nós tivemos, dentro dessa ação, nós tínhamos feito a CPA, né? Para medir, que a gente tem que fazer a CPA, mas a gente também fez algumas pesquisas no Forms sobre a satisfação dos alunos. E eles estavam satisfeitos com as aulas online. Nós usamos no processo, sim. Porque a aluna, ela diz que eles não estavam tendo o conteúdo da forma correta. Ela fez uma série de pontuações que nós derrubamos com essas pesquisas de satisfação dos alunos, inclusive com o relatório da CPA, que é um relatório oficial, né? Então, é importante, sim, essas pesquisas, viu? Eu sugiro que apliquem, né? Que possam, eu não sei se o Breno pode compartilhar essa pesquisa. Acho que é bom saber, né? É importante saber. Márcio, você ia falar? A gente tem, a gente pensou em continuar virtual, não pensamos em voltar a 35%, nem cogitamos essa hipótese. Mas a gente sabe que tem alunos que gostariam de vir pelo social e tal, então a gente pensou em continuar com as aulas virtuais, porém promover pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por mês alguns encontros para grupos de discussão. A gente tem alguns grupos de pesquisa, né, e convidar as pessoas que se manifestaram para vir, para participar desses grupos de pesquisa e desenvolver, por exemplo, como atividade complementar, porque quem quer vir pelo social, não é pela aula, é mais pelo contato, porque a aula está correndo muito bem. Realmente a gente também fez uma pesquisa e eles se mostraram bastante satisfeitos com o formato. E ninguém está questionando que pena, vai voltar virtual. A gente já mandou, a gente volta segunda-feira a aula, porque nós não paramos, né? Então, esses encontros seriam para meio que movimentar quem está disposto a vir. Não é obrigatório, mas contaria como atividade complementar ou como desenvolvimento de pesquisa. Nosso caso aqui, a gente também está discutindo justamente essa questão do retorno, né? As atividades práticas, eu acho que é tranquilo. Assim que for possível na região aqui, a gente deve estar fazendo, mas estamos discutindo a questão das teóricas, se a gente, né, que a gente realmente faz. Estamos planejando fazer essa pesquisa com os alunos também, né? Estamos organizando essa pesquisa. Nós já fizemos uma de satisfação no meio do semestre, né? E o resultado foi realmente bem satisfatório. A grande maioria estava satisfeita com o resultado. E agora terminou praticamente o semestre, a gente vai fazer essa pesquisa também no sentido da intenção da volta, em podendo voltar com a intenção para a gente poder mapear isso, né? Eu tenho a impressão, assim, né, a grosso modo, que também vai seguir mais ou menos a linha que o Breno conseguiu, assim, uns 60%, 70% preferem continuar e uns 30%, se puder voltar, gostariam de voltar. É mais ou menos a sensação que eu tenho, mas ainda não foi feita essa pesquisa, né?
Agora, o fato é o seguinte, se a gente for trabalhar com o presencial nas aulas teóricas, a gente vai ter que manter o online, não tem jeito, a gente vai ter que transmitir, fazer a questão online, em algumas salas, fazer alguma, né? Até ontem a gente teve uma reunião com os coordenadores tentando discutir um pouco isso. Talvez selecionar algumas disciplinas que sejam assim chave, que seria importante ter um pouco a participação, né? Assim, pegar especificamente cálculo, pegar resistência dos materiais, pegar alguma disciplina assim que realmente seja importante e tentar mapear. Ou seja, todas a gente não tem como fazer online todas as disciplinas o tempo todo, não tem como a gente resolver. Mas talvez parcial, né? Fazer uma coisa parcial para que, né, quem quiser vir possa vir e tirar dúvidas e trabalhar. Né? Mais ou menos essa a linha que a gente está tentando adotar. Bom, beleza. Vamos lá para o Rafael. Bom dia a todos. Pessoal, não consegui abrir a câmera aqui, que a gente estava numa outra reunião, estou no desktop aqui, então vou primeiro cumprimentar todos vocês e para compartilhar as informações aqui do que nós temos feito aqui na UniBR e seguindo a linha das informações aí que vocês passaram, né, dos seus cenários. No que diz respeito aí à inadimplência, nós estamos na casa dos 13%, tá? Nesse momento. Nós temos feito um trabalho e criado ações promocionais, enfim, que fomentem a rematrícula e a matrícula, né? Como descontos em pós-graduação, que o aluno poderá cursar ao final do processo, né, de graduação dele. Ele tem até 6 meses, ele ganha um voucher, ele tem ali até 6 meses após concluído o processo da graduação dele para executar esse voucher e assim fazer uma pós-graduação conosco. Isso repercutiu muito bem, tá? E os alunos começaram a se animar, criou uma onda muito positiva que acabou elevando nossos números, e aí nós saímos de uma taxa de rematrícula de 48% para 81% num espaço de 9 dias, que foi justamente o período em que essa campanha ocorreu, né? Quanto a expectativas de retorno, a gente montou uma estratégia que eu concordo, não sei se foi o Michael, ou foi a Fernanda que falou aqui, que o Plano São Paulo, ele aponta condicionantes para um retorno, mas com a clara ideia de que não haja esse retorno, né? Porque as restrições são tamanhas que é como se eles não quisessem assumir a responsabilidade, dizer que não pode, e colocasse esse papel às instituições, né? De entenderem que não seria possível. Então, até para entender o que pensavam nossos alunos e porque nós também fomos no sistema randômico do MEC lá contemplados como uma das instituições que teria que responder, né, as perspectivas dos alunos e dos docentes que atuaram em 2020/1, o MEC criou um questionário e nós fomos contemplados com a necessidade de responder esse questionário, que inclusive a data é até hoje. Então, nós fizemos um estudo paralelo a esse para identificar a percepção do aluno, porque nós identificamos também que será um semestre muito complicado, porque nós teremos aqueles alunos que dizem que querem voltar e aí, não sendo possível voltar, querem desconto. E se nós falarmos que vamos voltar, nós também teremos alunos que vão falar quem vai garantir a saúde deles, né? Então, a gente entendeu esses dois lados e colocamos numa pesquisa onde os alunos pudessem se manifestar. E ali a gente encontrou um resultado de 72,3% de alunos que entendem que não é momento de voltar nesse segundo semestre. E nós tivemos ali a suspensão das atividades práticas, né, no primeiro semestre, ali após o início do período de pandemia, e a gente começou a trabalhar com um plano de reposição, que vigora a partir de 8/9, com essas possibilidades, porque a Baixada Santista vem mantendo certa estabilidade na zona amarela, começou a se projetar uma zona verde,
principalmente agora com a flexibilização, né, do Plano São Paulo, com o número de leitos disponíveis, que era antes tinha que ter no máximo 60 para ir para a Zona Verde, aí flexibilizou-se até 75%. Então, o contexto é de maneira geral favorável, mas nós temos alguns atenuantes que são cidades, né? Por exemplo, São Vicente, onde está a UniBR, que sempre acaba puxando meio que o indicador um pouquinho para baixo da região. Então, a gente fez esses levantamentos todos para entender e a gente acredita que as reposições que nós temos que fazer do primeiro semestre a gente conseguirá fazer, lógico, com planejamento, os professores já estão cientes, né? Nós fizemos esses pagamentos no primeiro semestre, não foi possível a entrega completa das aulas por um motivo de força maior, e agora esses professores farão essas reposições, né? E em paralelo a isso, a gente não quer criar um novo passivo, né? Dessas aulas práticas que são referentes a 2020/2. Então, a gente está trabalhando muito na linha de repor o que ficou pendente de 2020/1 e não gerar um novo passivo para o ano que vem, onde a gente, ao que tudo indica, teremos aí condições normais, pelo menos no que diz respeito à Covid, de termos ensino presencial da maneira em que cada instituição aí já atua. Então, a gente está com planejamento nesse sentido. Nós dividimos entre nossos prédios, já adaptamos nossas cadeiras, etc., nessa questão dos distanciamentos, e vamos trabalhar dessa maneira. As aulas práticas, inclusive, também serão gravadas, né? Porque a gente também não tem, ou pelo menos ainda não identificamos, brecha legal para fazer o aluno ir na aula prática, inclusive, mesmo que ele esteja no contexto, porque entram comorbidades, entre outros, e num todo, ainda que nós entrássemos no melhor dos mundos, né, e o governo liberasse sem vacina, nós identificamos que nós também não temos pernas para voltar, porque eu fui fazer um estudo, um censo de quem é o nosso corpo docente, fazer um censo do nosso corpo técnico administrativo, e ali a gente identificou, além das questões de comorbidades, nós identificamos a questão da idade dos docentes, em percentual considerável, que integram a área de risco, o grupo de risco, e também isso acontecendo no corpo técnico administrativo, que, atrelado às comorbidades, nós fizemos um questionário, os profissionais mandaram, inclusive, comprovantes que atestavam as comorbidades, né, relacionadas ao Covid, nós não conseguiríamos retornar sem a vacina, propriamente dita, né? Então, assim, a gente trabalha com a perspectiva de atuarmos com as aulas práticas, num escalonamento, numa divisão entre os nossos prédios, com adaptações de espaço já previstas para a gente poder superar esse desafiador 2020/2 aí. Oi, Fábio, o áudio está fechado. Muito bem, Rafael, bem planejado, né? Bem organizado. Sim, Isso da segurança. Eu não sei se tá aí com o índice, né? Você falou da inadimplência, quanto mesmo? Oi, desculpa, Fábio, cortou para mim aqui. A inadimplência, você falou quanto mesmo? Fábio, a nossa inadimplência hoje está na casa dos 13%. 13, né? Isso. Tá. Eu não sei se em algum momento se compartilhar práticas, né, de como que está resolvendo a questão da inadimplência. Eu não sei se é uma questão aí de região, né, da economia local, né, mas se tem uma situação de 10 a 20 e poucos %, né, e dependendo da prática ali, né, você pode ter uma expertise, pode ter uma solução, e se você consegue diminuir 3%, 4%, né, 2% já é uma boa situação, né? E se compartilhar isso, né? Mas os dados são interessantes, né? Eu acho que a Márcia foi o que apresentou o menor dado, né? O melhor resultado está ali com Márcia, né? Pelo gráfico que ela apresentou, né? 10,94, né?
Mas a gente faz isso que a Fernanda falou que começou a fazer, a gente já implementou tem pelo menos uns 4 meses e realmente faz muita diferença. Tá. Acho que compartilhar algumas práticas. Ô, Fábio, a gente até no stage disso, o que a gente fez aqui? A gente tem um programa aqui na região que chama Inova Região Metropolitana da Baixada Santista, né? Então, é um movimento que foi criado para gerar aquecimento econômico na região e ele vai estar ligado aí ao governo do estado. Então, isso, de alguma maneira, uniu as instituições de ensino superior da Baixada Santista, né? Técnicas também, mas com um papel ali fundamental das instituições de ensino superior. E aí eu coordeno esse grupo. Então, nesse grupo, nós temos algumas discussões e aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer um benchmarking, né? Começou a olhar como que estavam as situações dos nossos pares, independente de tamanho, mas para sentir a região, sabe? E a gente percebeu que nesse contexto, uma coisa que foi muito favorável a nós é que esses indicadores que eu passei, tanto de inadimplência quanto taxa de conversão de rematrícula, nós estamos um pouco à frente, numa margem até considerável, com a nossa região, aqui eu digo, por quê? Na virada para o ensino remoto, nós tivemos o start, né, do processo dia 19, no dia 20, à noite, nós já estávamos com todo o sistema dentro de plataforma, etc. E isso soou muito bem no mercado aqui. Por quê? Até por atuar também, tá? Ter as questões de pesquisa em outras instituições, eu vi que muitas instituições aqui da região mantiveram provas por e-mail, né? O professor mandava por e-mail para os alunos com 10 dias para retorno da prova respondida. Isso tudo gerou um murmúrio muito grande aqui na Baixada, tá? Então, quando a gente conseguiu colocar tudo dentro do sistema, organizar isso, os próprios alunos, conversando entre si, começaram a fazer parâmetros, né, de como essa situação era conduzida nas instituições. E isso acabou, lógico que a gente não pensou como iríamos captar com isso, a gente pensou só no momento de organizar o processo mesmo, e acabou que gerou também essa onda positiva no como lidamos com desafios, sabe? E isso eu acho que ajudou muito nessa questão da conversão. Beleza. Ótimo. Eu não sei da questão de tempo de vocês, né? O Maicon falou que queria colocar algumas questões, né? Nós começamos atrasado a reunião, mas já estamos um pouco mais de 1 hora. Eu não sei da questão de vocês, né? Não, Fábio, era a parte que eu coloquei mesmo, era muito nessa, digamos que, dúvidas, né, que acho que todos compartilharam aqui, ficou bem claro a ideia desses 35%, que é algo que, né, como todos colocaram, o governo, por mais que ele flexibilizou, né, esta última segunda-feira foi feito um anúncio, né, que houve aquela flexibilização que o Estado não deve mais estar 100%, para o retorno, né? Porque aquele indicador que era até semana passada, nunca retornaríamos. Essa é a realidade, né? Não teria nunca possibilidade de retorno. Agora eles tiraram dos 100%, se não me engano, veio para 80%, né? Até o Rafael colocou aí também. Mas, de qualquer maneira, são números que cada vez mais eu falo que fica difícil a gente, né, fazer um investimento para ter tudo estruturado para um retorno, digamos assim, híbrido, tanto presencial quanto online, que nós temos que manter. Então era essa uma dúvida de verificar como que vocês estavam fazendo com essa ideia de ter essas aulas ao vivo, né, de forma síncrona e ao mesmo tempo ter o aluno dentro da sala de aula numa escala reduzida. A gente já compartilhou um pouquinho, né, a experiência e ao mesmo tempo também desses docentes, bem colocado pelo Rafael, da questão dos docentes, né, com idade acima de 60 anos, né, e demais características que colocam em grupos de risco, que até o Kovac disse, né, num dos nossos últimos encontros, daquela questão que alguns professores, né, o que fazer nessas situações, né? Muitas vezes o professor ele quer atuar independente de qualquer situação, ou ele já atua profissionalmente por ele estar numa atividade essencial, mas e na hora de colocar na sala de aula, né? Podemos colocar ele na sala de aula? Não. Quais são esses riscos jurídicos que aqui pensando nessa questão jurídica, fora a questão da saúde, claro. Então são pontos que ficam algumas interrogações em como, de repente, né, fazer uma patronização aí para a gente, no nosso grupo, para vocês terem uma noção,
E nas 3 unidades, nas 3 cidades aqui do estado de São Paulo, nós temos uma média aí em torno de 20% a 22%. Nós fizemos um cálculo rápido aí da questão de professores apenas com a questão do indicador de idade, tá? Ainda sem entrar especificamente em questão de algumas doenças, algumas outras características aí que agregam, né? Que nós sabemos que aí independe da idade. Tá fechado o fone. Ok? Eu não sei se vocês têm alguma sugestão para que daqui, né, 15 dias, ao retornarmos, alguma pauta que podemos tratar, que seja aí de interesse, né, nesse momento que estamos vivendo. Querem sugerir algo assim que Eu avançar acho um que a pouco mais? pesquisa, Fábio, é muito interessante, né? Como tanto o Breno, né, que eles já realizaram, no Unilins, também como o Rafael colocou, essa pesquisa com certeza, já vou hoje mesmo já também conversar com o nosso pessoal aqui, para que a gente Legal. já tente ter esses resultados e até compartilhar com vocês, porque acho muito significativo nós analisarmos, né, vários pontos aí, digamos, do estado com essas pesquisas e termos ter esses indicadores ajuda demais. Também na hora acho que isso já é notório, e ao mesmo tempo pensar, né, se nós pudermos ir compartilhando, aí independente até da reunião daqui 15 dias no próprio grupo, algumas outras informações, né, que nós fomos tendo. Eu brinco que toda sexta-feira é uma caixinha de surpresa, né, o que o governo do estado anuncia e por aí vai, né, também, com os indicadores e com essa questão de modificações nos índices. Então, acho que é bacana, né, a pesquisa acho que seria fundamental, com certeza nós vamos realizar aqui também. Fábio, O Breno... Oi. Se me permite, eu acho que a gente também pode deixar um pouco da pauta livre para a gente ir falando do que está acontecendo no momento. Né? Porque às vezes vão surgindo demandas, mudanças, e aí a gente vai compartilhando conforme a gente vai tendo, né, conforme vão acontecendo. Eu acho excelente essa proposta das pesquisas, porque, inclusive, a gente está colocando, vai implantar as pesquisas, inclusive, após todas as aulas. A gente vai ter um pouco de trabalho agora e a gente pode compartilhar também com vocês esse método e os resultados também. Tá. Eu acho que o Breno colocou, né? O Breno vai compartilhar a pesquisa, né, no grupo. É isso, né? Aí, se vocês puderem, acho que seria interessante, né, ter como parâmetro e aplicar. Nós estávamos com uma reunião anterior com a Rede 7 e eles fizeram pesquisa com alunos e professores. Eu vou pedir autorização caso 2 instituições aplicaram, eles discutiram os resultados, foi muito bom para a rede. Eu vou pedir autorização para compartilhar o questionário com vocês, tá? Ô, Fábio, na linha de sugestão, eu acho que eu acompanho a Fernanda, né? Vamos deixando a pauta relativamente livre, mas eu acho que daqui 15 dias a gente já vai ter um pouco mais esse cenário do retorno, né? Em que condições vai ser possível, onde que vai ser possível e tal. Eu acho que é uma pauta que a gente sempre vai, né, ajuda a gente a estar discutindo como cada um está resolvendo essa questão do retorno presencial, né? Possível ou não, e assim por diante. Tá bom. Tá, beleza. Vamos nessa. Ok? Valeu pela reunião. Pessoal, gente, um abraço. Um abraço a todos. Tchau, até. Tchau, Tchau. pessoal. Um abraço para vocês. Tchau. Pessoal, queria até agradecer e dizer que essa experiência está sendo excelente para nós, viu? O que a gente compartilha aqui está sendo muito bom, muito produtivo e é muito bom poder compartilhar com vocês. Abraço a todo mundo aí. Tá. Abraço. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.